Recebi algumas perguntas aqui pelo canal do YouTube e também pelo WhatsApp sobre Jesus. Em uma pergunta, a pessoa perguntava: Jesus ressuscitou? O que você acha como teólogo? Jesus ressuscitou? E uma outra pergunta que aparece com uma certa frequência é: Nildo, você que é teólogo, qual é a sua opinião sobre a volta de Jesus? Jesus vai voltar ou não vai voltar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Anildo, teólogo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. E aqui você é sempre muito bem-vindo. Quero falar antes de começar sobre a voz da madrugada, que também aparecem muitas perguntas. Como é que eu faço para receber a voz da madrugada grátis todos os dias? É muito simples. Você pode receber pelo WhatsApp ou no Instagram. No Instagram basta você me seguir. E no WhatsApp eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Você está vendo aí embaixo no seu celular, abaixo do vídeo que você está assistindo, não tem o título do vídeo? Coloca o dedo aí e vai aparecer um link. É só você clicar no link e aí você vai acessar o grupo. Você entra no grupo, você tem que entrar no grupo. E lá no grupo você recebe a voz da madrugada grátis todos os dias. Esse grupo ninguém fala nada com ninguém, não se preocupe, que ele só serve para você receber a voz da madrugada ou, eventualmente, um convite para uma live grátis que eu esteja oferecendo. Fora isso, ninguém fala nada com ninguém, tá bom? Então, se você quer receber a voz da madrugada, clica no link aí. E então vamos conversar um pouquinho sobre essas duas perguntas sobre Jesus. Se Jesus ressuscitou e se eu acredito na volta de Jesus, se Jesus vai voltar. Sobre Jesus, eu acredito naquilo que é impossível negar. Por exemplo, é impossível negar que Jesus existiu. Porque ele dividiu a história. E quando eu falo dividiu a história, é porque tudo que existe depois de Jesus está com a data antes de Cristo ou depois de Cristo, AC ou DC. E isso valendo para o mundo inteiro, para o mundo cristão e não cristão. Virou regra. É antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, que existiu esse rapaz chamado Jesus, isso é fato. A história tem registros. Existem também os relatos dos discípulos, dos apóstolos, que se transformaram nos evangelhos. Então, é impossível negar que Jesus realmente existiu. E o Jesus que eu gosto, como diz aí na capa desse vídeo que você viu, esse Jesus eu gosto. É o Jesus humano, muito humano mesmo, que nasceu como todo mundo nasce. A concepção pode até ter sido diferente, mas aí eu já não sei. Depende de fé. Eu estou falando do fato. O fato é que ele nasceu. E cresceu como toda criança cresce. Virou adolescente como todo adolescente. E virou adulto como todo adulto. E começou, segundo diz lá nos evangelhos, as anotações dos apóstolos, começou a cumprir a sua missão especial aos 30 anos de idade. 30 anos de idade é um menino. Quem tem filhos aí com 30 anos de idade, não é um molecão? 30, 35 anos é um meninão, é um rapagão, não é? Antigamente parece até que a maturidade chegava um pouco mais cedo, mas hoje os meninos de 30 anos, 32 anos, 33 anos, 35 são meninões. Ainda estão começando de fato a desenvolver compromissos, responsabilidades, grandes responsabilidades. Então, esse Jesus que eu gosto é um Jesus bem humano mesmo. Que tem que levantar, tem que fazer os trabalhos do dia a dia, tem que comer, sente sede, e ele comia, bebia, ia no banheiro. Era um ser humano como qualquer outro, que tinha medo, que inclusive conta mesmo que ele estava lá no monte dizendo: "Ô Pai, se for possível, passa de mim esse cálice." Sentia dores,
sentia sede. Então esse Jesus, assim, bem humano, bem parecido com todos nós, sujeito às mesmas tentações, esse Jesus eu gosto muito porque nós podemos aprender com ele como ele lidou com tudo isso. E é isso que é o bacana da história de Jesus. É disso que eu gosto. É que nós podemos aprender com os ensinamentos dele registrados pelos apóstolos, como lidar com isso. E a maneira que ele lidava com isso era de uma dedicação muito grande à missão que ele abraçou, ao trabalho que ele fazia e à sua espiritualidade. Ele era incansável na sua busca espiritual, na comum união, na comunhão do que ele chamava, que era comum união com o Pai. Então ele trabalhava o dia todo, andava ali com os apóstolos, subia ladeiras, descia ladeira, andava de uma cidade para outra, ensinava. E de noite, cansado, os discípulos iam dormir, e ele ainda ia meditar, ia orar, jejuava bastante. E dizia sempre: olha, eu não sou melhor do que ninguém, todas as coisas que eu fiz vocês mesmos farão. O que vocês precisam é de fazer as coisas que eu faço já. Buscar comunhão, buscar meditação. O que vocês precisam é foco na missão. Se vocês tiverem isso, vocês podem fazer as coisas que eu faço. Nós somos todos iguais. Esse Jesus eu gosto. O que passa disso depende muito da fé. Porque até se você pegar os evangelhos, os 4 evangelhos, começa com São Mateus, São Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. Você vai perceber que tem diferença nos relatos. Porque esses apóstolos, eles foram memorizando as experiências com as quais eles conviviam. Eles não tinham traquejo, eles não eram escritores, eles não eram especialistas nisso. Depois que realmente as coisas aconteceram, Jesus morreu, foi embora, eles resolveram anotar o que lembravam. E cada um anotou o que lembrou do jeito que lembrou. É por isso que existe algumas diferenças, às vezes cronológica, às vezes da situação, porque cada um percebeu a situação do seu próprio jeito. Mas assim, no contexto geral, esses 4 evangelhos, eles trazem ensinamentos muito coerentes, muito interessantes, que se colocado em prática, realmente faz bem para a pessoa. E é desse Jesus humano, sujeito a todas as coisas às quais eu também sou sujeito, as mesmas tentações, pressões, competições, competitividade, tudo isso, ele foi sujeito, eu também sou, você também é. E como ele lidou com isso? Essa é a parte boa. O que passa disso vai depender da fé. Por exemplo, quando você perguntou para mim assim, você acredita que Jesus ressuscitou? Aí tem uma dúvida. Porque os discípulos dizem que sim. Os judeus dizem que não. Os discípulos teriam bons motivos para inventar essa história. Os judeus também. Um deles, ou os judeus ou os discípulos, está mentindo. Um deles tem a verdade. Eu não me incomodo com isso. Para mim, não faz nenhuma diferença se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou. Faz uma tremenda diferença ele ter existido, e isso é inegável pela história, pelos registros, e faz uma tremenda diferença os ensinamentos que os discípulos dizem que ele ensinou, que ele deixou. Isso faz diferença. A outra pergunta é: ó Nildo, você acredita que Jesus vai voltar? Olha, isso também depende de fé. Porque quem conta a história que Jesus subiu, flutuou, voou e foi embora para o céu, são os discípulos. Os judeus negam. Não tem nenhuma história registrada dos judeus, da oposição, confirmando isso. Só os amigos de Jesus, um grupinho que estava ali, é que conta essa história. Ela pode ser verdade? Pode.
Mas ela pode ser mentira? Pode. Para mim não faz um pingo de diferença. Se Jesus foi, se ele vai voltar, se não vai voltar. E aliás, nem ele esteve muito preocupado com isso. Ele esteve muito mais preocupado com o que nós, ou aqueles discípulos que viveram com ele, iam fazer com o que ele estava ensinando. Isso ele estava preocupado. O resto é consequência. O que vem depois é consequência do que acontece agora. Se Jesus voltar, eu vou estar aqui de boa, esperando por ele. Porque eu sou um amigo dele, eu sou um admirador dele, eu sou um fã dos ensinamentos dele. Eu tento colocar em prática as coisas que ele ensinou. Nem sempre consigo, mas continuo tentando. Então, se ele vier, a gente vai estar colado. Mas se a história for diferente e ele não vier, não voltar aqui mais nunca, eu estou com o que ele deixou. E é isso que interessa. E é isso que interessa, pelo menos para mim. Então, olha, a minha posição de teólogo é uma posição de observador. E não uma posição do que está escrito em alguma escritura. Até porque aqui nós estamos falando da Bíblia. Mas eu conheço outras escrituras que nem falam da existência de Jesus. Os Vedas, que são escrituras muito mais antigas, que nem falam da existência de Jesus. Nem falam da primeira vinda e nem de uma possível segunda vinda. E eu acredito também nos Vedas, na mesma proporção que eu acredito na Bíblia. Então tem algumas coisas dos Vedas que são inegáveis. Essa parte eu pego, os ensinamentos de Krishna, os ensinamentos de outros avatares dos Vedas, é o que me interessa. O que vem depois também não é a minha preocupação. Meu centro de preocupação é colocar em prática o que Jesus ensinou, o que Krishna ensina, o que outros avatares me ensinam. Agora tem um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com você. Especialmente vocês todos que fizeram essas perguntas. Para mim importa muito mais o que eu sinto quando estou em contato com esta consciência chamada Jesus. Com este ser. Que não me interessa onde ele está, como é que ele está, onde ele vive, como é que ele vive, se ele esteve aqui, se não teve. Mas toda vez que eu entro em contato com esta consciência, pela meditação, pela reflexão, eu me sinto muito bem, muito motivado, muito animado, muito desejoso de colocar em prática aquelas coisas que ele ensinou, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, amar a si mesmo, como ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. De não se preocupar com as coisas do futuro, porque ele dizia, não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele dizia assim, e o reino de Deus está dentro de vós. Então, se Jesus saiu da terra e foi para o reino dele, eu prefiro acreditar que ele está aqui. Entende? Então não me preocupa muito isso, se Jesus vai voltar, se Jesus ressuscitou, se não ressuscitou. Me preocupa realmente os ensinamentos e como eu me sinto quando entro em contato com ele. Bom, esta é a minha posição. Você não precisa mudar a sua, não precisa acreditar no que eu acredito. Eu estou contando para você, por causa das suas perguntas, como é que eu me relaciono com tudo isso. Mas é a minha posição. Se você gostar dessa posição e quiser seguir, fique à vontade. Se não quiser, não tem nenhum problema, eu tenho o mesmo respeito, convivo muito bem com isso, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz que você esteja sempre por aqui e eu espero que essa reflexão possa fazer você pensar um pouquinho também. E eu espero você no próximo vídeo.